Olá, meus ilustres alunos! Espero que esteja tudo bem. Então, vamos dar continuidade à nossa aula de metodologia científica. E aí, eu já coloco assim: a metodologia científica e a sala de aula, o plano de aula. E por que nós vamos tratar detalhadamente desse assunto hoje? Porque tem muitos alunos que pensam assim: eu acho que eu não vou fazer mestrado, não vou fazer doutorado, eu acho que eu vou fazer somente uma pós-graduação. Eu nem sei se eu vou precisar tanto dessa metodologia que a professora fala que é tão importante. Eu acho que eu vou ficar mais no básico mesmo. Mas aí eu venho com uma novidade para vocês. Independente, que tem que estudar muita metodologia para o mestrado, para o doutorado, etc. O plano de aula, ele é tratado basicamente pelas questões metodológicas e tudo que a gente aprende na metodologia, eles se encaixam perfeitamente dentro do plano de aula. E aí, não tem escapatória não. Eu vou para pedagogia não escolar, beleza, mas tem que ter projeto, tem que ter planejamento, e aí a metodologia científica se encaixa desta forma, né? Então, planejamento da aula é um instrumento de garantia da aprendizagem, né? Eu tenho que pensar, eu tenho que planejar muito bem antes para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? Não podemos esquecer disso. E planejar é uma atividade inerente ao professor, né? Trabalhamos muito em casa, trabalhamos muito antes, né? Que exige um trabalho de reflexão sobre o ensino, sobre a aprendizagem, e nos dias de hoje planejar uma aula que atenda à aprendizagem dos alunos é imprescindível, uma vez que muitos professores só escolhem atividades que acham interessante, mas esquecem realmente de programar esses objetivos, né? Então, nossa preocupação nos direcionou a uma observação mais específica sobre esse planejamento docente. Então, nesse sentido, perguntamos como o planejamento de aula se torna um instrumento para garantir realmente a aprendizagem dos alunos, né? E aí a gente vem com a BNCC, eu dando um exemplo aqui para vocês na área de alfabetização. A BNCC, dentro dos seus inúmeros itens, um item ela diz o seguinte, olha, em relação à alfabetização. Relacionar os elementos sonoros, as sílabas, fonemas, partes e palavras como sua representação escrita. Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons. Então, esse é o meu objetivo da minha aula. Aí eu vou lá na BNCC. A BNCC é o quê? É um documento. Então eu já estou na metodologia, na pesquisa documental. Entenderam? Então eu não posso chegar lá e dar a aula que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não. Ou eu vou acompanhar um plano de ensino já existente, um plano de aula já existente, ou a minha diretora vai falar comigo assim, olha, a sua aula é isso, você tem que dar isso conforme a BNCC. Aí eu, tem que ir lá no documento, né? Então é nesse momento, pessoal, que tem tudo a ver com as questões metodológicas realmente, porque eu tenho que responder as seguintes perguntas. Olha só, o que deve ser ensinado, quando, né? É o tempo, é o período, onde, como, o que é o como? Como é o método, é a metodologia. Quem deve treinar, quem deve ensinar, quanto que isso vai custar. Por quê? Porque de repente eu tenho que, se eu vou fazer um mural, se eu vou fazer um jogo, eu tenho que planejar isso também, né? Não podemos nunca esquecer. E aqui eu tenho basicamente um modelo de aula. Esse aqui eu peguei na internet, um modelo bem simples, mas eu achei ele assim bem completo, tá certo? Porque o que vai acontecer com vocês, galera? Olha só, hoje tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. Cresceu muito o número de redes. O que é redes? Por exemplo, o ângulo é uma rede. O apogeu é uma rede. Então significa o seguinte, olha aqui, o apogeu de Ubá, ele usa o mesmo material do apogeu de Juiz de Fora, por exemplo. E aí, se eu for contratada pelo apogeu, quando eu chego lá, um pouco mais tranquilo, Por quê?
Porque o material está pronto, a apostila está pronta, eu não tenho que construir todo aquele material. Mas, de contrapartida, eu recebo um inventário, eu recebo um plano e eu tenho que seguir ele rigorosamente todos os dias. A rede municipal, por exemplo, a rede municipal também ela já tem um planejamento melhor elaborado, né? Então, o que acontece na escola Ana Maria é muito parecido com o que acontece na escola Nossa Senhora Aparecida. Uma no centro e uma lá na Ponte Preta. Ok, é lógico que tem todo o charme, tem todas as ideias, tem todas a criatividade de cada professor, que cada um é um, não adianta comparar. Mas você já recebe o seu planejamento. E aí você tem que destrinchar esse planejamento e montar um plano de aula. Aí foi mais tranquilo, né? Agora, se você vai para o estado, ou se você vai para uma escola particular menor, né? Aí não. Aí o professor ele tem que montar tudo, ele tem que fazer tudo. E pode acontecer o seguinte, quando você chega na escola, né, na contratação, você já busca a experiência de outros profissionais que por ali passaram. Mas nem sempre é assim, às vezes você tem que fazer tudo do zero, às vezes você tem que começar tudo. Então, o planejamento de uma aula, ele é muito parecido com o planejamento de um artigo. Por quê? Porque tem que ter objetivo geral, tem que ter objetivo de específico, tem que ter o problema, qual que é o problema que eu tenho que resolver para ensinar para o aluno, né? Então, assim, tá muito próximo, tá muito junto. E sem contar que os projetos que acontecem nas escolas também, eles também são muito parecidos com a metodologia. Por exemplo, eu vou fazer um projeto do Dia das Mães. Também funciona da mesma forma. Ele tem que ter uma justificativa, ele tem que ter um objetivo geral, objetivo específico, ele tem que ter o público, a quantidade de pessoas internas, pessoas externas, o que vai acontecer, quais são os recursos, quais são os materiais que serão gastos, né? Então, assim, é muito, muito parecido. Então, entendam a metodologia como algo muito bacana, muito legal, sem contar que a gente tem uma escrita muito mais refinada, uma escrita muito mais apurada e principalmente embasado nos autores. Isso que eu gosto muito, sabe? Não fui eu que escrevi que é assim, não fui eu que falei que deve ser dessa forma, mas eu estou propondo esse projeto embasado no autor, que já são as referências teóricas, né? Que a gente, no decorrer aí desse semestre, nós iremos estudar. Então, nesse modelo aqui, desse plano de aula, né, que eu apresento para vocês, olha só, o conteúdo, descrever o conteúdo a ser elaborado, os objetivos, olha só, todo artigo, todo projeto, todo plano de aula, ele tem que ter um objetivo, né? O desenvolvimento, criar um roteiro, um passo a passo, como será realizada essa aula, né? Toda aula ela tem início, meio e fim. E isso é o quê? É o método, né? Eu não disse para vocês que eu não calço sapato para depois vestir a calça? Não, tem que ter uma sequência, tudo tem que ter uma sequência. Então, nesse desenvolvimento, meus caros alunos, é super importante que a gente tenha um pensamento metodológico, do mais simples para o mais complexo, seguindo uma ordem, né? Eu não posso ir do mais difícil para o mais fácil, tá certo? Então, isso é método, isso é metodologia científica, é a forma correta de ser. Tem professor que vai ensinar um negócio, ele complica, depois ele ensina o fácil. Por quê? Porque ele não usou uma metodologia correta. É o contrário. Eu vou do mais simples para o mais graduado. Eu vou do mais simples para o mais complexo, né? Então tem que estar muito claro isso para vocês. E a questão dos materiais, a questão dos equipamentos que eu vou utilizar, não é? Os alunos têm celular, os alunos têm tablet, tem data show? Ah, não tem. Não tem, então não tem. Então eu não posso usar. Como é que eu vou planejar uma aula usando o equipamento que eu não tenho, ou que os alunos não têm, né? Então, por isso, é muito importante, né? E isso também é método, são os recursos que eu vou utilizar.
E também a avaliação, né? Tudo que eu faço, depois eu tenho que vir avaliando, que também na metodologia a gente chama isso de resultado e conclusão, né? Eu fiz toda uma pesquisa, todo um trabalho, todo um estudo, e depois eu tenho que concluir isso, né? E a questão também da duração, que é muito importante dentro da metodologia, né? Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Então, não tem jeito. Não tem jeito de correr da metodologia. É melhor entender, é melhor aprender, porque com certeza ela será bastante utilizada, né? Então aqui, ó, eu coloquei uma escada aqui como uma figura, né? Isso é muito importante na hora que você está planejando a sua aula. O seu método, ele tem que ser, olha, do geral para o específico, você dá uma abrangência, mas ele tem que ser, olha, a escada, né? De baixo para cima, do mais simples para o mais complexo, acompanhando a sequência desse trabalho, atendendo os pré-requisitos, atendendo as necessidades dos alunos, né? Então, isso é o pensar, isso é o planejar, e isso é fazer com método, fazer com uma sequência lógica, né? Primeiro o degrauzinho da escada embaixo, aí depois, né, eu vou meio com medinho, mas eu consigo chegar lá em cima, mas isso muito gradativo, né? E aí sim, né, eu dei o exemplo da BNCC lá, na questão da língua portuguesa, né? E aí sim, depois de pensar tudo isso, que eu vou começar realmente preparar minhas aulas. Eu vou falar com os alunos, como são formadas as palavras? Vocês já pensaram nisso? Aí sim, olha só, mas antes de eu chegar aqui para falar com os alunos como são formadas as palavras, nossa, tanta coisa já aconteceu, e isso é muito importante, né? Então eu defini que para trabalhar as sílabas eu vou usar uma música. Eu defini que essa música vai ser o Samba Lelê tá doente. Aí toda uma contextualização para depois eu chegar nas sílabas. E aí sim começar a formar as palavrinhas. E isso é método, tá certo? É a sequência do maior para o menor. Eu fiz aí uma motivação com uma música, fazer uma coreografia com os alunos, vão cantar de novo, tal, e aí eu chego. Então isso tudo foi muito bem pensado, né? Então é muito importante. E a metodologia científica, ela é exatamente isso, ela é o conhecimento aprimorado. Eu quero chegar nessa formação de palavras, mas para isso tem todo um caminho que precisa ser percorrido. E quanto melhor for esse planejamento, mais inovador, mais criativo, com certeza os resultados serão melhores, né? Então, fica a dica aí, metodologia e plano de aula, ó, tão pertinho um do outro, tá certo? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.